O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Quero cantar para vocês uma música mariana que o padre fez no dia 7 de setembro do ano passado. Gostaria que, antes do padre pregar, você deixasse que ela, que é mãe da nova evangelização, guiar você. Nós só vamos ao céu se nós de fato assumirmos a Jesus como o pão da nossa vida. Mas muitos de nós só vamos a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, assim como está no ícone da Virgem da Paixão, da Virgem do Caminho. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos no sofrimento do nosso caminho, da nossa vida, é a mãe que nos pega e leva a Jesus para dizer: filho, vem e cura. Filho, vem e traz esperança. Oh, belíssima mãe, dos anjos és rainha, ajuda-me por esta oração a combater minhas misérias. Tu lutastes contra o grande dragão e fostes vencedora. Ajuda, Mãe, a nossa nação a vencer este veneno do mal. Ó Rainha dos anjos e minha mãe, intercede pelos filhos desta nação, pois trouxeste ao mundo a salvação. O teu filho imolado é redenção. Em meio às provas e tentações, vem em meu auxílio, para que eu não ceda aos embustes do mal e venha ofender teu filho. Roga, Mãe, por esta grande nação,
para obedecermos a Cristo e do Brasil ecoe em alta voz que amamos o seu Filho, ó Rainha dos anjos e minha mãe, intercede pelos filhos desta nação, pois trouxeste ao mundo a salvação. O teu Filho imolado é redenção. Ó Rainha dos anjos e minha mãe, intercede pelos filhos desta nação, pois trouxeste ao mundo a salvação. O teu Filho imolado é redenção. Ó Rainha dos anjos e minha mãe, intercede pelos filhos desta nação, pois trouxestes ao mundo a salvação. O teu Filho imolado é redenção. O desejo da Virgem Maria é sempre trazer o filho dela, que é redenção para nós. Esse também é o desejo da igreja, levar Jesus. A missão da igreja é levar Jesus àqueles que necessitam. E essa foi a missão da igreja desde o início. A carta, os Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, nos conta hoje que São Filipe foi levado à região de Gaza. E na região de Gaza, ele encontra com um eunuco que servia a rainha Candace, a rainha da Etiópia, um dos lugares onde primeiro existiu o cristianismo depois do Oriente Médio, uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. Agora vejam que coisa, por que Filipe foi para lá? Porque naquele momento a igreja estava passando por uma grande perseguição. São Paulo perseguia a igreja, e os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora estavam à frente da igreja e realizavam tudo aquilo que Jesus antes realizava. Se Jesus curava, eles também curavam. Se Jesus pregava, agora eles pregavam aquilo que eles tinham escutado de Jesus. No meio de toda a tribulação, ele foge para não morrer. Mas vejam como Deus é. De uma situação triste, Deus é capaz de fazer algo bom. Como que o cristianismo chegou às Américas?
Como que o cristianismo se expandiu por todo o continente europeu? Como que o cristianismo chegou aos bárbaros, aos vikings, que eram homens duros, que matavam a tudo e a todos, que tinham uma moral muito difícil, um paganismo completo? Sabe como? Através do sangue de muitos cristãos, através do testemunho de vida de muitos cristãos. São Filipe estava fugindo para não morrer, só que ele tinha passado por uma experiência muito grande, a ressurreição de Jesus. Tal experiência não deixava ele se calar, ele tinha que falar daquele acontecimento que era grandioso demais. Ele era testemunha da ressurreição de um homem que foi visto morto e sepultado. Onde os apóstolos perseguidos iam, ali a igreja ia crescendo. Por quê? Quando você vê algo que mexe profundamente com você, você não fala de outra coisa. O jovem, quando está apaixonado, você vai conversar com ele, ele só fala daquela pessoa pela qual está apaixonada. É verdade ou não é? Gente, quando eu aconselho os jovens, eu digo: olha, tudo bem, primeira paixão, show, não é pecado, apaixona, mas não fica retardado, por favor, não é? Porque eu, na minha primeira paixão, gente, minha mãe reclama até hoje, né? Estou 44 anos, eu surtei, literalmente. Meu Deus, mas fiquei birutinha da cabeça, né? Só falava naquela moça, só pensava naquela moça o tempo inteiro, o tempo inteiro. Minha mãe tem raiva dela até hoje. Mas por que o padre está falando de paixão? Porque nós falamos daquilo que é muito importante para nós. A palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então vejam, por que o cristianismo começou a ser expandido? Porque o coração dos discípulos estava cheio daquilo que eles viram, daquilo que eles tocaram, daquilo que eles testemunharam. A ressurreição foi um fato magnífico e de tão grande eles tinham que falar disso para todo mundo. Carla, minha filha, o teu esposo que tanto acreditou na ressurreição, espera aquele momento, hoje está em paz, em alegria diante de nosso Senhor, esperando o grande reencontro que vai haver, né? Vocês que hoje estão aqui celebrando o ente querido de vocês, esperem no Senhor, porque nós mentimos, mas Deus não é homem para mentir. Nós falamos uma coisa e fazemos outra, Deus não. As promessas de Deus Ele cumpre. Jesus falou que ia ressuscitar e ressuscitou. E para nos provar mais sobre a ressurreição, reavivou o seu amigo Lázaro, para mostrar para nós o que Ele é capaz de fazer. Ele é o pão da vida, e todo aquele que come do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia terá a vida eterna. Portanto, vocês que estão aqui hoje celebrando 7º dia, 1 mês, 1 ano, 8 anos, 10 anos, essa é a nossa certeza, nós vamos ressuscitar. E aí vejam, nós temos que falar dessa verdade. Eu creio na ressurreição. Olha, se alguém quiser me machucar, machuque meu corpo, mas a minha alma ninguém é capaz de tirar. Só quem me deu é capaz de mexer nela. Só quem me deu, ninguém mais. O meu corpo podem fazer o que quiserem com ele. Esse corpo aqui vai perecer, mas a minha alma, ela foi feita para viver eternamente. E ela foi feita pelos méritos do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, ao qual eu aceitei e eu assumo essa salvação que recebi no dia do meu batismo. Amém? E essa salvação é para todos nós. Todos aqueles que creem, aceitam e caminham no caminho de nosso Senhor, que é a verdade e a vida, todos esses terão a salvação.
Diante disso, nós precisamos proclamar essa verdade. A igreja esqueceu de falar dessa verdade. Há um tempo atrás eu vi um escrito, não quero aqui ficar causando balbúrdia, lembrando, porque hoje se divide demais a igreja, não é? Se divide demais. É tradicionalista falando de carismático, carismático falando de tradicionalista, TL que fala de carismático, e assim vai. A gente divide a igreja de Cristo. Temos que lembrar o que dizia São Paulo. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Apolo, eu não sou de Teudas, eu sou de Cristo. A igreja hoje precisa entender isso. Hoje precisa entender isso. Nós somos de Cristo e basta. A nossa bandeira é única, é a bandeira de Jesus ressuscitado. É essa. Diante dessa realidade que nós temos que anunciar, nós o fazemos por quê? Porque essa é uma verdade que precisa ser proclamada. Hoje as pessoas não acreditam mais na ressurreição. E a pior de tudo, elas vivem hoje como se nada fosse acontecer. Se eu perguntar para uma pessoa o que acontece com você depois da morte, ninguém sabe responder. Sabe, gera um indiferentismo. Quando chegar lá na frente eu resolvo o que vai acontecer. E vai vivendo, tocando a vida, empurrando com a barriga. É ou não é? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É bem assim. Sabe, se todo mundo cantou isso, achou bonitinho anos atrás, mas o que se vive hoje é isso. Eu vou deixando a coisa aí, depois eu penso. Não, pense hoje. Pense hoje, porque só você pensando hoje, você vai ter tempo para você buscar a tua salvação. O desejo de Jesus é a salvação de todos. Na última ceia, quando ele estava partindo o pão, ele desejou a salvação de todos. São Paulo diz a São Timóteo o seguinte, que Jesus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Escute, nosso Senhor quer a tua salvação, meu filho. Nosso Senhor quer a salvação da tua família. Nosso Senhor quer a salvação dos teus amigos. Agora, para isso, para que a salvação chegue, é preciso ter quem anuncie Jesus ressuscitado, quem anuncia a palavra, para que as pessoas possam conhecer isso. E aí vejam, Tiago então vai fazendo com que o evangelho seja proclamado. Encontra esse eunuco, né? O que era um eunuco? Era um homem que foi castrado, né? E que vivia na administração real. Encontrou esse homem que estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí Filipe diz assim para ele: escuta, você entende o que você está lendo? E aí ele diz uma coisa muito bonita: como eu vou entender se não tem quem me explique? Como eu vou entender se não tem quem anuncie? E aí Filipe começa a anunciar. E aí eles estão passando por um lugar que tem água. Primeira coisa que o homem pede: eu quero ser batizado, quero ser salvo. O batismo é para nossa salvação. Eu quero ser salvo. Filipe então batiza aquele eunuco. E aquele homem que tinha desejo do céu, ele sai dali batizado com a possibilidade do céu. Com a possibilidade do céu. Antes ele só desejava, agora ele saía com a possibilidade do céu. Nós temos que fazer isso, filho. Hoje Filipe sou eu, Filipe é você. Olha, entenda, o desejo de Deus é que nós sejamos anunciadores da boa nova de Jesus. Nós que somos batizados, o nome de Jesus precisa ser anunciado. Tantos problemas que nós temos na nossa casa, na nossa família, não é? Porque muitos não conhecem Jesus ainda. Se conhecessem, seriam diferentes. É preciso fazer com que o nome de Jesus seja proclamado, anunciado. Outra coisa, como que nós olhamos para os nossos sofrimentos? Às vezes, diante do sofrimento, nós nos desesperamos. É verdade ou não é? E a gente desanima, a gente não quer mais buscar Jesus, a gente não quer mais saber de Deus.
O que essa palavra vem nos dizer? Persista, insista nos teus sofrimentos. Deus jamais te deixará. Ele sempre vai providenciar aquilo que você necessita. Amém? Pode ser que não seja do jeito que você espera. Às vezes nós queremos ser deuses, nós traçamos tudo do jeitinho que Deus quer fazer. Outro dia eu falei uma coisa para uma pessoa, e ela depois me mandou uma mensagem dizendo assim, preguei numa missa aqui, o que eu já tinha dito pessoalmente. Ela disse assim: padre, eu não aceito isso que o senhor falou. E eu peguei e não respondi. Num outro dia, ela veio me falar de uma situação que ela estava passando, e aí eu mandei a mensagem para ela. Falei: tá vendo o que eu preguei no domingo? Como serve para a tua família? E ela ficou em silêncio. Não queira ser Deus. Deixe Deus ser Deus da tua vida. Ele sabe o que é melhor para você e Ele sabe como agir. Viu, meninos? Deixe Deus ser Deus. Às vezes nós não entendemos o tempo presente, o momento que nós estamos passando, mas pode ter certeza que mesmo no silêncio, quando nós não escutamos o mover de Deus, pode ter certeza que Deus está calado, mas Ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque Ele sempre trabalha em nosso favor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Repita: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para quem está próximo de você: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo concorre para o bem daqueles que buscam a Deus, que amam a Deus, acalma teu coração. Tem calma. Faz a tua parte de cristão. Descansa em Deus. Pode ter certeza que Deus vai estar trabalhando enquanto você vai estar descansando. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Que não sejam palavras jogadas ao vento, senão se tornam pérolas aos porcos. Guarde no teu coração e coloque em prática na tua vida. Se Deus mandou essa palavra, é para você. Veja, hoje nós temos o que aqui? 100 pessoas, acho que nem isso. Se Deus mandou essa palavra para vocês que estão aqui hoje, é porque vocês precisam viver essa palavra. Guarda ela no coração, porque se você guardar, os frutos acontecerão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.